Como o senhor vereador André Carvalho avalia o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em Vitória de Santo Antão? Em Vitória de Santo Antão, hoje, a gente não faz, a cidade, o município não faz política de enfrentamento desse problema. O que há é o Conselho Tutelar apagando incêndio, na verdade, então respondendo a demandas, mas hoje não se tem um diagnóstico do município para a gente identificar o tamanho que é esse problema na cidade, não se tem nenhuma política efetiva, apenas ações pontuais, não somente com relação a esse problema, mas em relação a boa parte dos problemas que a gente tem aqui na cidade. E as políticas públicas existentes hoje em Vitória são eficazes a combater esse tipo de crime? Não, elas sequer existem, porque para você fazer uma política pública hoje de enfrentamento do abuso sexual com crianças, de enfrentamento da pedofilia, o que se precisaria era, primeiro, estimular as notificações. A gente ter base de dados para entender a dimensão do problema na cidade. A gente levantou um dado aí numa audiência pública sobre violência e a gente tem em torno de 15 a 20 casos de abuso sexual com crianças, segundo o Conselho Tutelar do município. É muito evidente que esse número está muito baixo, muito aquém da realidade. Vitória, já escutei de vários delegados, de policiais, Vitória é uma cidade muito dramática nesse sentido, né? de crianças abusando delas mesmas, de pais abusando de crianças. Então, a gente precisaria estimular a notificação, como? Fazer campanhas para que os pais, para que a vizinhança se conscientize e faça a denúncia. Depois que levantassem todos esses dados, teríamos que conversar com as instituições, provocar para que elas apresentem possibilidades de solução, se a gente vai precisar de patrulha, de investimento público, campanha de conscientização, fazer uma patrulha nos bairros onde são mais afetados, fazer uma campanha na escola. Então as instituições têm criatividade para poder enfrentar o problema. A questão é que elas são desarticuladas, entendeu? Então, o Conselho Tutelar hoje, como eu falei, e a Prefeitura Municipal só respondem às denúncias, primeiro quando o caso já ocorreu, ou seja, não tem nenhum trabalho de prevenção, e segundo, só os casos mais dramáticos, ou seja, aqueles que os pais ou alguém teve a coragem de fazer a denúncia e levar isso ao poder público. Então, hoje, não existe nenhuma política pública de enfrentamento ao abuso sexual, existem ações pulverizadas. Você, como vereador, o que pode contribuir para o combate a esse tipo de crime em nossa cidade? A primeira coisa que a gente poderia fazer é convocar associações, entidades e o próprio conselho, demonstrar as leis que a gente tem aqui no município, que eu tomei consciência recentemente, na verdade, eu não as conhecia, e aí o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ele poder atuar e pedir que uma medida mais efetiva dos poderes públicos. Outra coisa que a gente poderia fazer é uma audiência pública, convocando a sociedade civil, convocando os poderes, Ministério Público, para debater o tema e tentar incentivar justamente que amplie essa base de dados e provocar e pressionar o poder público, a Prefeitura Municipal, a criar essa política inexistente na cidade, mais uma vez. Infelizmente, o vereador ele não dispõe de tanto poder para poder coordenar uma política nesse sentido. O que a gente pode fazer é cobrar, tentar dialogar, conversar, reunir. Não só essa, né? Essa como outras ações que a gente tem tentado encaminhar, educação pública, mototáxis, violência de uma maneira geral. Vai fazer 2 anos ainda no mandato e Vitória tem problemas de cidade grande. Assim. André Carvalho. Desde o ano de 2014, a Câmara de Vereadores de Vitória tem aprovado projetos de lei para o combate de crimes contra as crianças e adolescentes em nosso município. Nossa equipe identificou 5 projetos de lei em vigência. No entanto, não é visível a aplicação dessas leis por nenhum dos gestores que passaram pela Prefeitura até hoje. O que precisa ser feito para essas leis serem aplicadas? Um dos problemas aqui da superprodução legislativa no nosso município é que elas não têm aplicação nenhuma, são letra morta. Né? Por quê? Cada mandato que passa, os vereadores eles se preocupam menos em resolver ou enfrentar um problema e mais em criar um fato político em cima de uma lei criada. Então, eles criam um projeto, criam alguma lei em relação à saúde pública do município. Dia Municipal do Enfrentamento da Obesidade Infantil, um exemplo. Então, eles fazem
um carnaval, cria essa lei, divulga na internet e ali passou. Não existe um comprometimento com aquela agenda. Então, não só essas 4 leis sobre abuso sexual e sobre pedofilia, elas não têm eficácia, quanto a maioria das leis que são criadas na Câmara de Vereadores. Então, faltou por parte do legislador, do parlamentar, inclusive os que criaram as leis, a necessidade de pegar essa bandeira e ir para o enfrentamento, e tocar, e levar aquilo como uma causa, para que o poder público faça alguma coisa naquele sentido. E faltou também uma maior conscientização da Prefeitura Municipal em relação às leis que são aqui criadas, né? O que a gente pode fazer, como eu falei, é a gente acionar o Ministério Público em posse dessas 4 leis, comunicando ao Ministério Público, eles tentarem notificar a Prefeitura Municipal. Agora, eu tive recentemente no MP em relação a um debate sobre acessibilidade. Então participou a Comissão de Acessibilidade da Câmara, participou uma associação de acessibilidade aqui do município, a Controladoria da Câmara, nosso mandato. E chegando lá, o consenso era: a gente não está precisando de mais leis. A cidade não precisa de leis sobre a acessibilidade. A cidade precisa de aplicação dessas leis, de fiscalização dessa lei. Então, enquanto poder legislativo, a maior contribuição que a Câmara pode fazer hoje é a fiscalização, para que elas existam. Primeiro é consciência. Né? Eu tô tendo consciência agora. Né? Eu sequer sabia da existência dessas 4 leis municipais. Por isso, parabéns aí pelo trabalho. Existe alguma forma, assim, essas leis que não têm uma pena exata para o que não seja cumprido pelo Executivo, existe alguma forma de o Executivo ser punido por não estar executando essa lei dessa forma? Tem uma aqui que eu vi que ela retira o alvará, né? Ela pune com a retirada do alvará de hotéis, pensões, bares e restaurantes. O problema é que, normalmente, as leis que versam sobre punição, elas são leis federais, ou estão no processo civil, ou estão no processo penal, ou são leis penais ou leis civis, desculpa. Então, elas são criadas no Congresso Nacional. Essas leis municipais, a gente tem mais dificuldade de cobrar da prefeitura que eles sejam punidos em caso de omissão. Mas aí o Ministério Público e a gente mesmo, enquanto sociedade civil, podendo acionar a justiça, a gente pode se basear em leis federais que já existem. O poder público não pode ficar omisso com relação a essa questão do abuso infantil, porque a gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, então ali já tem leis que não estão sendo aplicadas. A gente tem o Código Penal, ali tem leis que não estão sendo aplicadas. O que falta, de fato, é alguém que tenha força para cobrar do Poder Executivo. A Câmara, normalmente, tem uma força política de fazer uma cobrança pública, um debate público, transformar aquela agenda em uma agenda clara para a sociedade, que a sociedade tenha consciência, como a gente já fez com relação a professores, estudantes universitários, como a segurança, mototaxistas. Então, a Câmara ela levanta o debate, a sociedade civil cria consciência e a prefeitura se sente constrangida a ficar inerte e faz alguma coisa. Nesse caso aqui, o que a gente poderia fazer enquanto poder legislativo era ajudar a imprensa da cidade, a opinião pública, a levantar essa agenda, fomentar o debate, convocar as instituições que conhecem do assunto e aí a gente também partir para uma medida mais efetiva. E eu acho que nesse caso, quem melhor é indicado para atuar é o Ministério Público, porque já existe a lei, a gente já tem uma clareza de que há uma omissão diante dessa lei, o que está faltando é que o fiscal da lei, no caso o MP, ele cobre a efetividade dela. O Ministério Público é chave. Nesse caso aqui, eu acredito que sim. Tendo em vista que a gente tem uma cultura de omissão, tendo em vista que a gente tem desigualdade, infelizmente a justiça deveria ser a última instância, né? Deveria ser a última instância para a gente recorrer. Antes disso, tem campanhas de conscientização, antes disso, a gente poderia tentar pautar, a sociedade civil se reunir em torno desse problema. Infelizmente, não é o único que é tão agravado assim na cidade. E aí impede que a gente, por exemplo, tenha só isso como bandeira. De quem é a atribuição de fiscalizar a aplicação dessas leis criadas no município? É do Legislativo ou é competência de outros órgãos? Veja, dependendo do tema, por exemplo, saúde pública, ele tem uma competência comum. Então, a saúde pública ele pode ser de responsabilidade
do governo municipal, do município, do estado, da federação. É o caso da pandemia, por exemplo. Você tinha uma situação ali na Caixa Econômica, das filas, que eram de responsabilidade da Caixa, mas só que a Prefeitura Municipal acaba tendo responsabilidade porque é uma questão sanitária. O Ministério da Saúde também, o Governo do Estado também. Mas, assim, mais objetivamente, eu acho que os vereadores têm uma maior responsabilidade de fiscalizar a aplicação dessa lei que eles mesmos criaram e, principalmente, o Ministério Público aqui na cidade.